Meus irmãos, minhas irmãs, excelente dia na bendita e perfeita paz de Cristo. Saúdo também nesta oportunidade o ilustre e muito digno pastor Francisco Soares Raposo Filho, presidente da nossa SEADEMA. Também quero louvar a Deus pela SEC, bem como pelo seu secretário executivo, pastor Rosivaldo Cardoso, na pessoa de quem saúdo a todos os colaboradores. Nesta oportunidade, estamos, na verdade, estudando a lição de número 9, para 1º de setembro de 2024, que tem por assunto a conspiração de Amã contra os judeus. O textuário nos diz da seguinte maneira: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 10:22. A verdade prática nos diz: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Nossa leitura bíblica diária de hoje se encontra em Daniel, capítulo de número 6, versículo 10, Efésios, capítulo 6, versículo 18 e 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo 17. Vamos à nossa leitura diária, que nos diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Capítulo 6 de Efésios e o verso 18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. O tema, portanto, da nossa reflexão de hoje é a importância da oração para suportar as intempéries do mundo. Então nós vamos tratar sobre a importância da oração. E nós queremos fazer alguns destaques referente à oração e à sua importância. Queremos, portanto, destacar que a oração é um ato espiritual e não meramente formal, e por isso envolve fé. Todos quantos se põem perante o Senhor em oração exercitam a sua fé, que é essencial e indispensável para o viver do cristão. Todo cristão precisa exercitar a sua fé. Nós temos referências com relação a este assunto, referências bíblicas, embasamento bíblico.
Então, esse ato, por ser espiritual, ele também envolve perseverança. Nesse contexto, a oração é um ato perseverante. A oração não é um ato mágico. A oração não é uma palavra mágica, mas uma ação onde o fiel persevera diante do seu Deus, esperando receber dele a graça. Mas mais que isso, a oração como ato espiritual não envolve apenas uma perseverança, uma mera perseverança, mas essa perseverança produz no interior do crente a convicção de que Deus o está ouvindo e que no tempo certo vai entrar com providência em seu favor. Então, como ato espiritual, a oração também envolve amor e perdão. Amor e perdão. Não adianta-nos de nada orarmos a Deus sem exercitarmos o amor, sem exercitarmos o perdão. É preciso que a gente entre diante do Senhor com os corações limpos e dilatados pelo amor, respaldados pelo perdão. Jesus tratou disso em Mateus capítulo 18, versículos 21 ao 35. Então a oração, ela envolve também um ato extraordinário. Que ato é esse? O ato da ação de graças. Então a oração, como um ato espiritual, é por meio dela que expressamos ações de graças ao nosso Deus. Exatamente por isso, tão grande importância devemos dar à oração. A oração também nos leva a aprofundar a nossa comunhão com Deus, conforme 2 aos Coríntios 12 e o versículo 7. Mas para encerrar, precisamos destacar de tão grande importância que tem a oração, ou que deve ter a oração em nossas vidas, que o próprio Jesus nos deixou o exemplo, um legado de uma vida de oração ao Pai. Então, meus amados, chegamos ao fim desta palavra de reflexão e convidamos você, aproveite desse momento para convidar você a estar na Escola Bíblica Dominical e participar desta que é a maior e melhor escola do mundo.